Está faltando pano para a Globo News passar para este governo. Eles estão querendo dizer que por uma questão de incapacidade do governo de se comunicar, isso estaria justificando as pesquisas de popularidade indicarem que o governo vem perdendo adeptos, perdendo apoio, como se fosse uma questão puramente de falta de comunicação. E aqui, para mim, obviamente o ponto não é este. Falta de comunicação não é. Você tem uma parte esmagadora da imprensa fazendo o papel de assessoria, passando pano, ajudando a melhorar a imagem do governo na minha leitura. O problema é o seguinte, este governo não está sendo capaz de gerar notícias positivas para que ele mesmo possa comunicar para o povo. E aqui eu vou dar algumas coisas que têm impactado diretamente na sociedade, que não é tonta, que não vai acreditar em lero-lero, e é por isso que a popularidade do governo vem caindo. Por exemplo, desde que o governo Lula assumiu, já ferrando o povo, começou a tributação nesses sites de compras, que trazem coisas importadas da China. Se eu não me engano, até $50, uma coisa assim, não pagava imposto. Agora você paga. Então, ferrou o povão mesmo acabou se ferrando nessa história toda. Outra, ou se criam impostos ou aumentam alíquotas de impostos existentes. O fato é o seguinte, quando o cidadão vai para o supermercado, ele está notando que cada vez mais ele compra menos com o mesmo valor. Então não tem notícia, não tem o que comunicar nesse sentido. Outra, Petrobras, voltou a intervenção do governo, o lucro da Petrobras já deu uma mergulhada, ainda está alto, mas deu uma mergulhada para baixo. O que acontece quando empresas estatais passam a ter prejuízos ou a lucrarem menos? O próprio Estado brasileiro arrecada menos, porque como acionista majoritário das estatais, ele recebe dividendos. Então a Petrobras diminuindo o lucro e diminuindo o pagamento de dividendos impacta as contas do próprio governo, do próprio Estado brasileiro que vai arrecadar menos. O que o governo vai fazer? Aumentar ainda mais impostos para cobrir essa perda arrecadatória, por exemplo, em relação à Petrobras? Então, são várias notícias ruins que não tem como passar pano. Não só as decisões internacionais do Lula em relação aos conflitos internacionais. Entre Rússia e Ucrânia, tá do lado da Rússia. Entre o terror do Hamas e Israel, tá passando o pano pro Hamas e tá atacando ferozmente Israel. Então, assim, não é que é uma deficiência de comunicação do governo que explica a queda de popularidade. Não é isso. É a incapacidade deste governo de gerar notícias e fatos positivos para daí sim justificar uma campanha de comunicação do próprio governo em larga escala. Porque ainda que o governo não quisesse comunicar, a imprensa passapanista comunica. Então aqui o problema é de geração de dados positivos. Esse é o meu ponto. Vamos dar aqui um play nas falas do Camarote, jornalista da Globo News. O governo está em alerta e perdido também. Essa ação que o Bausa coloca e revela, que está fazendo licitação para a agência, para principalmente essa questão das redes sociais, mostra que o governo perdeu mais de ano. Porque, de fato, você tem uma comunicação do ponto de vista de internet, das redes sociais, mas é uma comunicação, eu diria até analógica, e uma comunicação amadora. Então o governo está percebendo agora que tem que dar uma profissionalizada, ou seja, trazer... A culpa é comunicação, galera. Notícias boas tem aos montes, tá pipocando. O problema é comunicação. Pessoal com capacidade de formulação melhor, porque a direita, especialmente a extrema-direita... Quando ele falou direita, até me emocionei. Aí depois veio especialmente extrema-direita, que aí praticamente é a direita verdadeira, né? Eu pensei por alguns segundos, eu pensei, caramba, não vai nos chamar de extrema-direita? Não, chamou, na real chamou. Ela sabe fazer essa comunicação indo nas bolhas, furando bolhas, através das redes sociais. Detalhe, segundo ele, né, a direita fura bolhas na sua comunicação. Claro, furar bolhas não mentindo é muito mais fácil, né? Então, quando a direita escancara que a vida tá ficando pior, tudo tá ficando mais caro, enfim, tá tudo piorando, a gente fura a bolha. Porque não precisa mentir. Você fala uma verdade que o povo percebe no seu dia a dia.
Essa é a diferença. Quando a imprensa tenta passar pano para coisas que não tem como passar pano, o povo percebe, opa, isso aqui não é verdade. E aí vai aumentando o descrédito dos veículos de comunicação. Tá? Eles acusam a direita de fake news, mas a questão é o seguinte, não precisa mentir para mostrar o que esse governo está fazendo com o nosso país. Não precisa mentir. Não precisa. E o povo sabe porque ele sente na pele, principalmente na questão econômica. Ele percebe, ele tá vendo que ele tá ficando com um poder de compra menor, que tudo está ficando mais caro e ele tá tendo que comprar menos coisas no supermercado. Ele sente isso. Ele não pode mais comprar de site chinês até $50, $50, um valor assim, que era isento, agora não é mais isento. Então o povo tá percebendo. Quando ele vê os conflitos mundiais, pô, o PT tá sempre do lado errado. Você não precisa mentir, e é isso que esse pessoal tá desesperado. E aí eles criam essa história de que é problema de comunicação do governo. Não é, porque a comunicação tem de sobra com a imprensa que acaba sendo porta-voz, daquela imprensa militante que ainda é grande em favor de Lula. Pra mim isso aqui é uma narrativa escancarada que é pra passar pano. É pra passar pano. O governo tenta, às vezes, se aproveitar, ter um oportunismo aqui, uma fala aqui, outra ali, mas faz de forma muito amadora, muito amadora. Esse é um desafio, mas o desafio é muito maior, como você coloca, porque você tem a questão da economia, a percepção da economia, e você tem uma questão que se coloca, eu acho que você lembra muito bem, que o Lula terminou o segundo mandato com 80% de aprovação. Isso é uma coisa que eu acho que eu questiono demais, sempre questionei desde aquela época, que o Lula tinha mais de 80% de aprovação, mas ele também não podia sair em locais públicos. Procurem, Vaias 2007, estádio do Maracanã, Lula. Coloquem no Google, vocês vão ver. O Lula é vaiado há muito tempo, há muito tempo. Tudo bem, ele devia ter uma certa popularidade mesmo. Agora, mais de 80%, acho muito difícil. Se bem que naquela época não tinha ainda o advento das redes sociais e, de fato, as visões que a imprensa queria, em sua larga maioria, eles conseguiam emplacar na sociedade porque não tinha uma contraposição, né? E o povo também não sabia que a maioria pensava como ele, com os valores cristãos, com os valores mais da direita. Com o advento das redes sociais, as pessoas começaram a perceber, opa, a maioria concorda comigo. E na verdade não está em sintonia com o que a imprensa fala. E aí o povo foi vendo, poxa, a gente não é minoria. A gente não é minoria. A gente, na verdade, pode ser até a maioria. E aí começou a ruir, né, a credibilidade da imprensa. E ali tinha o chamado efeito Teflon, Natuza, que era o Lula falava o que queria, muitas vezes falava coisas que teriam um desgaste enorme e nada colava no Lula. Por isso era o efeito Teflon, da panela, né? E não tinha redes sociais, né? E aí, se a imprensa passasse pano, a gente não quer ficar sabendo. É por isso que acaba... E pode ser por isto que muitas coisas não colavam no Lula. Nada colava no Lula. Agora não. Nesse ambiente de polarização, você tem um problema. O Lula tem errado demais em seus discursos, em suas falas, em seus improvisos. Não só nas falas e improvisos, nas posições que toma. De novo, entre Ucrânia e Rússia, pró-Rússia. Entre Hamas e Israel, passa pano pro Hamas e ataca Israel. Não é só falas desastradas e improvisadas, são ações. Tributação de compras em sites chineses. De novo, estou batendo martelo porque são casos concretos, não são erros de fala. Tá? Então aqui também passando o pano. Tem falas descalibradas e isso afeta. Porque uma coisa é você estar descalibrado no momento em que você está com a popularidade, a economia muito bem, a pessoa, tá bom, deixa ele falar. Isso é verdade. Agora não. Bom, é isso, pessoal. Então, embora esteja criticando, eu acho que sempre critica muito, muito menos do que o governo merece. Tá? Então, ele critica, mas passando o pano, porque, de novo, o problema não é de comunicação. É que para ter comunicação você tem que gerar fatos positivos. Esse que é o meu ponto. Então, quando você fala que é comunicação, então assim, tem muitas coisas boas para se divulgar. É que o governo não está divulgando. Para mim, é isso que está nas entrelinhas. Mas eu não concordo com esse ponto de vista. E o povo, acredito que não. Tanto que até institutos de pesquisas com viés de esquerda apontam a queda da popularidade de Lula. E eu acho que se eles apontam a queda, é porque os números devem ser ainda piores. Eu desconfio, não estou afirmando. É uma impressão que eu tenho. Pessoal, é isso.
Comentem o que vocês acham disso tudo, desse papel da imprensa muitas vezes passapanista. Comentem o que vocês acham das minhas observações, se concordam ou não. Verifiquem se vocês estão inscritos em todas as minhas redes, se as notificações estão ativas em cada uma delas, e até o próximo vídeo.